legais, vamos se concentrar agora então aqui na aula do I. Gente, o I é super legal, essa aula vai ser fantástica. Vocês vão aprender uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. Que é o quê? Que é o som curto do I. Então o I, ele tem somente um som curto, tá? Que, exceto pelo schwa, que todas as vogais têm o schwa como som curto. Mas o I, ele tem um som curto que é completamente diferente do português. E é onde muita gente se confunde, muita gente erra. Então, o que é esse som curto do I? Ele é, se eu fosse uma pessoa que nunca estudou a fórmula da pronúncia perfeita, eu leria essa palavra aqui como kick, certo? Kick. Porém, esse I, ele não é pronunciado como um I de cidade, não. Ele é pronunciado como um I com circunflexo. Como você pode imaginar ele. Então, não é kick, mas cake. 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 Esse I fechado, é quase um I com circunflexo. Então, cake. Cake. O melhor exemplo que eu posso dar para você de como pronunciar isso corretamente é se você pensar na palavra abelha e cidade. Então você pega esse E de abelha, que é um E mais fechado, mais nasal, e o I normal de cidade. E você junta os dois. É esse I aqui, ok? Então é um meio termo entre um E e um I. É um E. Cake. Cake. E. Você pode até fazer esse sorrisinho quando você for falar, ok? Então, cake. E tem uma regrinha aqui para quando que ele fica com esse som. Então o I ele vai ficar com esse som quando ele for seguido das seguintes consoantes, ok? Então CK, CH, T, L, P, G, M, N, B, D e X. Ou seja, quase todas as palavras que você encontrar um I e que esse I ele é curto, que você leria como um kick ou como reach, ele é sempre esse I com circunflexo. Ele é um kick. Então vamos lá. Kick, rich, hit, chill, ship, twig, slim, in, não é in, então não é in the house, é in the house, crib, kid, então não é hey kid, não, hey kid, mix. E aqui ele pode ser dois numa palavra só. Então aqui seria India. Okidoki. Por que é tão importante a gente pronunciar esse I corretamente? Porque quando você pronuncia ele com um I de brasileiro, que é esse I mais comprido, ele pode ser confundido com aquele som que a gente viu na aula passada do E, que é aquele som comprido do I, que é aquele I com dois pontinhos. Então, por exemplo, se eu fosse ler aqui essa palavra aqui, sit. Se eu ler ela com um I de brasileiro, então se eu ler ela, em vez de sit, a pessoa que está me escutando vai achar que eu estou falando, na verdade, sit. Então, em vez de eu estar falando sentar, eu vou estar falando assento. E isso pode confundir, pode causar confusão. Então, mesmo que, na verdade, se você falar com um I de brasileiro, que é esse sit, que é um I compridinho, e mesmo que não é exatamente esse som, como a gente aprendeu esse I, ele é mais comprido, ele é um duplo I, certo? Que a gente viu na aula passada, então esse sit
não é somente sit, é seat, seat, seat. Mesmo que você pronunciar ele só sit, a pessoa te escutando vai imediatamente associar o seu sit muito mais com essa coluna aqui, com o sit, do que com o sit, ok? Então, outros exemplos, por exemplo, live. Live versus leave. Live, leave. Morar, ir embora. Fit, feet. Fit, feet. Encaixar, pés. Sin, seen. Sin, seen. Percebe bem a diferença entre os dois? Hit, hit, heat. Hit, heat. Aqui é pecado e aqui é visto. Aqui é bater e calor. Agora, gente, muito importante, não vamos nos confundir com essas duas palavrinhas aqui, ok? Extremamente importante. Eu peço licença para pronunciar elas aqui para vocês. Então, bitch, bitch. Se você não sabe o que é bitch, pode procurar lá no Google Tradutor. Bitch versus beach, beach. Shit, shit, sheet, sheet, ok? Beach é praia, sheet é lençol. Então, gente, não vamos falar beach quando você quer falar bitch, e falar bitch quando você quer falar beach, ou falar shit quando você quer falar sheet, ou falar sheet quando você quer falar shit, ok? Vamos distinguir essas palavras muito bem. E por que pode causar tanta confusão? Porque imagina que você tá lá num cenário mega romântico, com aquele gringaço que você encontrou lá fora, aquela gringaça que você encontrou, e você tá lá à luz de velas, no jantar, e você quer convidar essa pessoa pra morar com você, porque você tá completamente apaixonado por ela. E daí você tá lá no jantar e você quer falar, do you want to live with me? Então você quer morar comigo? Só que a pessoa que nunca fez a fórmula da pronúncia perfeita vai falar, do you want to live with me? Live with me? E daí o gringo do outro lado vai quebrar aquele clima, e o gringo do outro lado vai falar, live with you? Live with you where? Eu ir embora com você? Ir embora com você pra onde? Pro Brasil? Pra Índia? Pra China? Onde você quer que eu vou embora com você? Não. Live with me. Do you want to live with me, my love? Live with me. Ok? Ok, guys, that's it. Vamos então pros sons longos. Os sons longos são 2, beleza? Então, vamos lá. O primeiro deles é esse I comprido. Então, esse I, esse duplo I de leave ou feet. Aqui, ele acontece quando a gente tem um IE. Então, essa palavra aqui fica knees. Não é simplesmente knees, é knees. Priest. Believe, ok? Então, toda vez que você encontrar esse IE, ele vai ficar com esse som de I. Claro que tem algumas exceções, tá? Mas uma das exceçõezinhas é que quando você for transformar as palavras que terminam em Y em plural, então toda palavra que termina em Y, o plural dela fica IES, ok? IES. Esse IE aqui, ele não vai ficar com esse som de duplo I. Não, ele vai ficar cities. Um I meio que tipo de brasileiro mesmo. Um I com um II, mas não duplo. Então, cities, babies. Não babies, não, babies. Ok? Isso vale para todas as palavras, então, que são transformadas, que acabam em Y, que são transformadas para o plural IES. Segundo som longo é esse som de que a gente também viu na aula do E. Então, é esse som de A com tio e um R. Então, bird.
bird, bird, ou bird, bird. Lembra que ele faz esse biquinho? Bird, bird. First, first, ou first, first. Sir, ou sir, sir, sir. Yes, sir. No, sir. Third, third, ou third, third. Skirt, skirt, ou skirt. Também tem uma mais comum, birthday, birthday, birthday. Beleza? Vamos lá então para os sons ditongos. O I, ele vai ter um ditongo só, beleza? Que é esse som de I. I. Só um parênteses, que esse som de I em americano, ele é um pouco mais puro. Então, por exemplo, aqui em spice, ficaria spice, spice, sem segredos. Então, um A com I mesmo, spice. Em britânico, principalmente o britânico bem pesadão, assim, eles pronunciam spice, spice, spice. Eles fecham, quase que fecha a garganta aqui atrás. Então fica spice, 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 ok? Mas, anyway, enfim, tem várias situações diferentes onde esse I, esse ditongo pode aparecer. Então vamos dar uma olhada nessas diferentes situações. Primeira delas é quando o I se encontra seguido de consoante e E. Esse C é de consoante, não C, a letra C, ok? Então, por exemplo, em spice, spice, ou life, life, e consoante E, life. IGN, sign, sign, design, design. IGH, fight, fight, right, right. IE, esse IE é das exceções que eu acabei de falar do som longo, que IE faz o som de I, nis, nis. Aqui ele também, em alguns casos, pode fazer o som ditongo de I, ok? Então, algumas dessas palavras é tie, ou pie, ou die, beleza? IND, mind, mind, kind, kind. ILD, child, child, mild, wild, wild. INY, tiny, tiny, shiny, shiny. IS, esse IS ele vai aparecer em muitas poucas situações. Duas delas é isle, isle, que esse S fica mudo, ok? Então, isle, isle, e island, island, island. Beleza? Okidoki. Então vamos passar lá para nossa practice list, para nossa lista de palavras. Então eu vou pedir para você pausar esse vídeo e copiar essa lista de palavras e fazer aquele exercício de encaixar os sons ou os símbolos do IPA nos Is. Acho que essa aula foi fácil, porque o I só tem 4 sons. Vamos ver como que vocês se saem na aula seguinte, que é a aula do O. Então pode pausar o vídeo e você volta aqui, dá um play e a gente vai corrigir junto, beleza? Então vamos lá. Ok, primeira palavra, pick. Aqui todos curtos, então todos com aquele som de E, com circunflexo, ok? Então, pick, pick, ok? Pode falar você essa. Lip, lip. Forgive, forgive. Aqui, eu pus esse forgive aqui porque tem situações em que quando o I é seguido de V, ele também fica com esse som de E. Não são todas as situações. Então, por exemplo, em live também mas live você também pode ler como live, dependendo do contexto da frase. Então, não são todas as situações em que isso acontece, mas tem algumas que acontecem, ok? Continuando. Trim, trim. Twin,
twin. Ok, passando então para os sons longos. Lembrando que os sons longos eram 2. Pode ir. Achieve, achieve. Esse aqui é aquele I com 2 pontinhos, é o som de um duplo I. Achieve, achieve, seguindo aquela regrinha do IE. Grief, grief, grief. I com 2 pontinhos. Believe, believe, believe. 2 I's, believe. Girl, girl. Aqui é aquele E ao contrário com 2 pontinhos. Aquele som de girl, girl, girl. Squirt, squirt, squirt. Ok? Próximo. Time, time. Então lembrando que o ditongo ele é um som só. Então todos esses vão ser I, ok? Só depende aí daquelas regrinhas que eu falei pra vocês. Então esse, tight, tight, aisle, aisle. Essa daqui é a outra palavra em que o IS fica com esse som. Uma das pouquíssimas, raríssimas palavras, right? Aisle, aisle. Find, find. Align, align. Ok, guys, well done. Vamos passar então aqui para nossa frase. Frase é a seguinte, em inglês britânico. Dirty pigs believe in rich kids. Dirty pigs believe in rich kids. Em americano, dirty pigs believe in rich kids. Não muda muito. Dirty pigs believe in rich kids. O que está acontecendo aqui? Que sons que a gente tem nessa frase? Esse der, é aquele A com til, ok? Que é aquele Ezinho ao contrário com 2 pontinhos. Então, dirty ou dirty, dirty. Pigs, aqui é o I curto, com circunflexo. Believe, que é o I comprido, aquele duplo I. In, I curto, com circunflexo. Rich, I curto de novo. Kids, I curto de novo. Esse som é muito comum no inglês, ok? Muito comum mesmo. Então vamos lá. Dirty pigs believe in rich kids. Dirty pigs believe in rich kids. Alright, guys, that's it. Falei pra vocês que essa aula ia mudar a vida de vocês. O que você faz agora que você aprendeu esse novo som? Você tem que implementar ele no seu inglês, implementá-lo. Então o que você tem que fazer? Você pratica ouvi-lo e pratica lê-lo. Então quando você está assistindo um filme, repara na voz do ator, repara como que ele fala esse I curto. E quando você estiver lendo também, você lembra dessa aula. Você fala, puxa, está escrito pique aqui, mas não era pique, eu acho que é pique, eu acho que aqui entra o I curto. Beleza, então treina a falar esse I curto, ok? Pick, fica treinando. Alright guys, that's it. Keep it up and I'll see you na próxima aula.